Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem. Esse é mais um conteúdo de história do sexto ano, não é? Um bom retorno mais uma vez. Se cuidem, tá bom? Um forte abraço a todos. Nós vamos iniciar a aula de hoje dando prosseguimento ao conteúdo que nós paramos na aula passada, com relação aos reinos africanos, seu desenvolvimento, as suas características. E nesse momento, o ideal é que você, no sexto ano, comece a relacionar, comece a linkar, buscar evidências, situações que aconteceram nas civilizações anteriores que nós estudamos, características de outras civilizações, para que a gente possa entender essa civilização, esses reinos africanos, da melhor forma possível. Para que isso venha acontecer, é necessário que a gente pense na condição geográfica, na posição geográfica que tinha esses reinos africanos. Por estar no mesmo continente que o Egito, ou seja, no continente africano, esses reinos possuem alguma semelhança. E claro que a condição de utilização de rios vai ser um fator preponderante, vai ser um fator super, hiper importante para que a gente possa analisar, comparar e refletir, analisar de que maneira ocorreu esse desenvolvimento. Pois bem, abrindo o nosso livro na página 150, nós vamos encontrar aqui como se deu o desenvolvimento dessa civilização com o uso do ferro. O ferro será um material importante para que essa civilização pudesse se desenvolver. Por quê, professor? Interrogação. Isso, muito bem, meu querido, minha querida. Porque a utilização de ferro para a construção de armas, de espadas, de instrumentos que colaborassem para a utilização de cozer os alimentos, né, de realizar os alimentos, fazer os alimentos, é de suma importância. Também a utilização desse ferro na agricultura, para a construção, fabricação de instrumentos que pudesse colaborar para a melhor desenvoltura, melhor desenvolvimento da agricultura. Utilização de determinadas ferramentas, e para que essas ferramentas pudessem ser construídas, é necessário a utilização do ferro. Posto isso, dito isto, nós vamos abrir nosso livro na página 150, que diz assim: outro salto, ou seja, outro desenvolvimento para as civilizações africanas foi a capacidade de trabalhar com metais, em especial ferro. Os sítios arqueológicos sugerem que o ferro percorreu vários caminhos em solo africano. Tradicionalmente, acompanha isso, muito bem, vai longe, viu? Tradicionalmente, a via de acesso considerada a mais antiga foi pelo Egito. Foi graças aos hititas. Pronto, os hititas não são povos desconhecidos para a gente, não. Quando nós estudamos sobre os hebreus, nós estudamos, vivenciamos aqui em sala de aula, que os hititas ocuparam a região ali do Rio Jordão, inclusive do Rio Nilo também. E os hititas foram expulsos da região egípcia com a ajuda dos hebreus. Eu já mencionei sobre isso aqui. Pois bem, povo que formou hititas, povo que formou o vasto império nos atuais Líbano, Turquia e Síria. E ao seu contato com os egípcios, que
que as primeiras peças em ferro chegaram à África. Além dos hititas, os cartagineses da antiga colônia fenícia Cartago, situado na atual Tunísia, também difundiram o uso militar e comercial do ferro. No Planalto de Jóis, na Nigéria, existiu uma civilização, continuando, anterior aos hititas e cartagineses, que já tinha técnicas de metalurgia em ferro. A cultura Nok desenvolveu-se por volta de 1000 anos antes de Cristo até o ano de 500 depois de Cristo. Embora haja artefatos datados de 1500 a.C. em terracota, o uso paralelo significa o que aqui? Muito bem, significa ao mesmo tempo de ferramentas em pedra polida. Olha aí, a história, em alguns momentos ela se repete. Esse termo aí, pedra polida, nós estudamos em pré-história, percebemos que pedra polida é o período de um desenvolvimento, de um determinado desenvolvimento do homem pré-histórico, não é? Que sugere a civilização Nok foi uma comunidade sedentária, hipótese reforçada por provas arqueológicas de cultivo de inhame em um sistema agroflorestal. 151, página 151. Curiosamente, não foram as peças em metalurgia os primeiros achados arqueológicos sobre a cultura Nok. Em 1928, faz um tempinho já, hein? Daqui a pouco faz 100 anos. Em 1928, durante os trabalhos de escavação em uma mina de estanho próximo à vila de Nok, na Nigéria, trabalhadores encontraram uma cabeça de terracota de uma cultura desconhecida. A partir dessa peça, começaram as pesquisas em busca de mais objetos. E após diversas campanhas arqueológicas, vários achados da cultura Nok tornaram-se conhecidos. Infelizmente, há uma questão sem resposta. Vamos ver qual é a questão sem resposta aí. Presta atenção aí no serviço, presta atenção. Isso, presta atenção. Por que o povo Nok desapareceu? Interrogação. A teoria mais aceita diz que a grande quantidade de madeira queimada para a confecção das peças em ferro tenha causado um desequilíbrio ambiental, que acabou por prejudicar as colheitas e que levou a civilização ao colapso, à crise, não é? Ao fim. Reino de Kush. Como vimos, a história da África não começa com a escravidão na Idade Moderna, começa bem antes. Ainda bem que os historiadores têm feito uma releitura em cima desse assunto, uma nova visão, não é? A escravidão, a história da África não pode ser vinculada, não é? Sempre lembrar da escravidão. Antes da escravidão havia vida na África, havia momentos de desenvolvimento, sim. Nos atuais Sudão e Sudão do Sul, na confluência dos rios Nilo e Atbara, ficava a antiga Núbia, ligado ao Egito pelo grande rio Nilo. Esse território foi explorado por suas terras agricultáveis e seus depósitos de metais. Acima de tudo, ouro, cobre e o estanho para a fabricação do bronze. Os registros arqueológicos mais antigos apontam para o início da ocupação da área durante o antigo Império Egípcio. Mas é durante o Médio Império que as relações se tornam mais intensas, com o domínio egípcio sobre rotas de incenso, marfim e outros produtos.
todo esse contato leva a uma egiptização da Núbia, ou seja, que a Núbia começou a absorver características egípcias que passou a ser administrada indiretamente pelos faraós e pelas elites locais.